Olá, estudante. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda aula da disciplina de Funções Elementares do curso de Especialização em Ensino de Matemática e o assunto de hoje vai ser funções polinomiais. Eu estou seguindo a ordem do nosso material de referência, que é o livro Matemática na Prática de Funções Elementares, cujo link está lá no plano da disciplina. Então, a primeira coisa que a gente precisa perguntar e responder é por que estudar funções polinomiais. Essa pergunta vai estar sempre na cabeça dos alunos, né? Para que eu preciso aprender isso? Para que serve estudar funções polinomiais? Então, eu trouxe aqui algumas respostas. No livro também vocês vão encontrar algumas justificativas para o estudo de funções polinomiais, tá? Então, a primeira justificativa que eu coloco é a aplicabilidade em problemas concretos. Se você for lá no material, você vai ver que eles citam um exemplo importante, que é o do modelo para um corpo em queda livre. Então, Galileu estabeleceu que a posição de um corpo que encontra-se em queda livre é dada por uma função polinomial dependendo em relação ao tempo. Tá? Uma função polinomial de grau 2 que depende do tempo. Tá? Esse é um exemplo muito importante porque está lá nas origens da física moderna. A segunda justificativa que eu coloco é que os polinômios eles são construídos a partir de operações elementares, soma, produto, subtração. Então você começa com um número x, multiplica esse número por ele mesmo, e aí você tem x ao quadrado. Se você quiser, você multiplica por uma constante, digamos 3, e aí você tem 3x ao quadrado, e você pode somar com esse número multiplicado por ele mesmo, e aí você tem x ao cubo, né? Então, você constrói polinômios a partir das operações mais simples que nós aprendemos com os números. Então, isso está relacionado também com o item 3, que é que os polinômios são fáceis de operacionalizar. Então, eu digo fáceis de operacionalizar no sentido de que, por exemplo, se você tem dois polinômios, o produto desses dois polinômios vai ser um polinômio também. Quando você soma dois polinômios, o resultado vai ser um polinômio também. Tá? Então, você faz operações com polinômios e você obtém novos polinômios. E além disso, é fácil calcular o valor de um polinômio em um número, né? Pode ser trabalhoso, dependendo do número e dependendo do polinômio, mas é fácil de executar os cálculos, né? Então você pega, por exemplo, o polinômio que eu falei antes, 3x ao quadrado mais x ao cubo, né? Então, se a gente chamar esse polinômio de f de x, essa função polinomial, né, de f de x, então f de 2, por exemplo, é 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 4, mais 2 ao cubo. Então, você fica com 12 mais 8, que dá 20. Então, f de 2 é igual a 20, certo? É fácil de calcular. Porém, se você considera outras funções, por exemplo, seno, a função seno a gente consegue calcular o valor dela de forma simples em alguns valores específicos, né? Os arcos notáveis, né? E somas de arcos notáveis, né? Mas não vai muito além disso, né? Quando você tem, por exemplo, seno de 2 radiano, por exemplo, né? É difícil de calcular, não é uma conta tão imediata assim, né? É difícil de operacionalizar isso, tá? Então, essa facilidade de operar com polinômios também é uma razão para a gente estudar polinômios. Por quê? Bom, e aí que entra o item 4.
tá? Então, nem toda função é uma função polinomial. Porém, pelo teorema de Stone-Weierstrass, toda função contínua pode ser aproximada por funções polinomiais. Então, mesmo que você esteja tratando de uma função que não é polinomial, dentro de um certo intervalo fechado e limitado, essa função vai se comportar de forma muito parecida com algum polinômio. Então, você consegue trocar e trabalhar com um polinômio dependendo do nível de precisão que você queira, né? Em geral, você consegue fazer isso, tá bom? Então, por isso que as funções polinomiais são importantes. No livro, ele propõe que o ensino das funções polinomiais seja feito através do que ele chama de método investigativo. Então, ele propõe alguns passos para ir conhecendo aos poucos as propriedades das funções polinomiais, tá? Em particular, ele foca bastante nas funções polinomiais de grau 2, que digamos, é a que a gente mais estuda no ensino básico, né? Então, o gráfico. Então, o princípio do estudo que ele propõe é através do gráfico da função, certo? E aí ele começa com a função polinomial de grau 2 mais simples que a gente pode ter, que é f de x igual a x ao quadrado, certo? Ele estabelece que o gráfico é uma parábola e a partir daí ele começa a estudar outras funções polinomiais de grau 2. Eu proponho que, caso haja tempo, né, estudar também, falar um pouco das propriedades geométricas da parábola. Eu acho que isso ajuda os alunos a compreenderem melhor e terem mais segurança na hora de trabalhar com a função polinomial, né, de grau 2. Então, como é que a gente pode perceber o que é a parábola? Tá? A parábola tem essa propriedade que está destacada aí no item 2, que é a distância de um ponto da parábola, que tem coordenada x, x ao quadrado, ao ponto 0, 1/4, que é o foco dessa parábola, é igual à distância deste ponto, x ao quadrado, à reta y igual a menos 1/4, que é a diretriz da parábola. Então, você tem que a parábola é o conjunto dos pontos do plano que estão a uma mesma distância em relação ao foco e à diretriz, certo? O próximo passo é construir o gráfico de outras funções polinomiais de grau 2 a partir da função f de x igual a x ao quadrado por meio de dilatações e translações verticais e horizontais. Isso está feito de forma bem detalhada lá no livro, eu recomendo a leitura e aí ele termina fazendo máximos e mínimos da função polinomial do segundo grau. Então, quando você percebe que esse gráfico é uma parábola, você vai notar que esse gráfico tem um vértice. O vértice vai ser o máximo se essa parábola tiver com cavidade para baixo e vai ser um mínimo da função quando a parábola tiver com cavidade para cima. Então, você pode usar essa propriedade de máximos e mínimos que está relacionado com o vértice da função, que pode ser aplicado em vários problemas práticos. Ele dá lá alguns exemplos geométricos onde você quer maximizar a área de um retângulo, sendo que o perímetro é fixo, ou questões envolvendo lucro. Então também é uma coisa que está bem completa lá no material. Eu quero só me aprofundar um pouco mais nessa propriedade geométrica
Então, vamos olhar para essa parábola, que é o gráfico de y igual a x ao quadrado, certo? A primeira observação que a gente pode fazer é que y é maior ou igual a zero e y só é zero quando o x for igual a zero. Então, ela é sempre maior que zero para x, diferente de zero, tá bom? Então, a partir daí você já sabe que x igual a zero é o ponto de mínimo, tá? Dessa função. Agora vamos olhar para essa propriedade geométrica de que eu falei antes. Então, eu fiz aqui um desenho, vocês veem a parábola em azul, um ponto qualquer, x ao quadrado dessa parábola, tá marcado aí, e você tem duas linhas, dois segmentos vermelhos, que eu disse que tem comprimento D maiúsculo e D minúsculo, e que o objetivo é provar que D maiúsculo é igual ao D minúsculo, sendo que o D maiúsculo é a distância do ponto x ao quadrado até o foco, e o ponto D minúsculo é a distância desse ponto x ao quadrado até a diretriz. Bom, se você olhar para essa região aqui, você vai ver um triângulo retângulo, né, onde você tem um lado aqui verde, cujo comprimento é x. Você tem esse lado aqui vertical, né, que é claramente o comprimento é 1/4 menos x ao quadrado, e você tem a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é D. Então, pelo teorema de Pitágoras, você tem que D grande ao quadrado vai ser igual a 1/4 menos x ao quadrado mais x ao quadrado. Já o D pequeno é fácil ver, é um segmento vertical, vai ser x ao quadrado mais 1/4, tá bom? E quando você expandir essa expressão para o D ao quadrado, lembrando que tanto D grande como D pequeno são números positivos, então quando você fizer essa expansão e tirar a raiz, você vai chegar à conclusão de que o D grande é igual ao D pequeno. E aí você está mostrando que o gráfico de y igual a x ao quadrado é uma parábola, né, que tem essa propriedade de que é o conjunto dos pontos cuja distância até o foco é igual à distância até essa reta diretriz. Então, isso permite, por exemplo, construir geometricamente, com régua e compasso, os pontos. Então, você traça uma reta paralela ao eixo x e acima do eixo x, né? Aí você pega a distância dessa reta até o diretriz, abre o compasso, e aí você centra o compasso no foco e gira. Você vai ver que vai ter duas interseções com a sua reta horizontal. Então essas duas interseções vão ser dois pontos da parábola, ou seja, do gráfico da função. E além disso, você pode perceber que existe uma simetria na parábola com relação ao eixo y. Então isso permite que você chegue a essa conclusão. Bom, a partir daí, como eu disse antes, no material ele vai construindo através de translações e dilatações, né, o gráfico de uma função polinomial de grau 2 qualquer. Então, depois são abordados alguns problemas envolvendo funções quadráticas. Por exemplo, o problema de calcular, né, a área máxima de um retângulo, sendo que o perímetro é fixo. Bom, aqui eu coloquei um outro problema que está relacionado com esse problema da área do retângulo, certo? Mas aqui a gente formula ele da seguinte forma, né? Você quer descobrir dois números, cuja soma
é dada e o produto também é dado. Então, como é que você encontra esses dois números? Tá aí, A mais B é igual a S e A vezes B é igual a P. A gente pode fazer a substituição, B igual a S menos A, e aí você fica com uma equação do segundo grau, certo? A ao quadrado menos SA mais P igual a zero. A gente pode resolver essa equação usando Bhaskara, mas é interessante também notar que P pode ser escrito como uma função polinomial em relação a A. Então depende, P pode ser visto como uma função polinomial de grau 2 que depende da variável A. E quando você enxerga isso dessa forma, então você está vendo que o problema é equivalente ao problema da área do retângulo. Por quê? Porque se A e B forem números positivos, então eles podem ser A mais B é o semiperímetro do retângulo, que está fixo, né? É igual a S, e P é uma função de A e de B. Então, P corresponderia à área, né? Porque A vezes B seria a área desse retângulo. Então, você fica com essa função polinomial de grau 2. Então, P igual a menos A ao quadrado mais SA. Como exercício, eu quero que vocês mostrem que se A satisfaz essa equação do segundo grau, então B igual a S menos A também satisfaz essa equação. Certo? Tá aí esse exercício. Então, por hoje é só. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre funções polinomiais, sobre o material, vocês podem me procurar no chat, no fórum, e também procurar os tutores, né, da disciplina. Até a próxima aula.